eu trabalhava numa loja de cosméticos e era muito difícil trabalhar nessa loja de cosméticos. Eu sempre chegava cliente assim perguntando: ah, você tem seda? Eu digo: eu tenho seda. E as pessoas se frustravam porque não era o tipo de seda que elas estavam querendo. Elas queriam seda sabor chocolate com marshmallow. Imagina você lavar a cabeça com chocolate e marshmallow. Você vai virar uma bomboniere em formato de cabelo. Ou seja, imagina você passar uma chapinha em um marshmallow. O que pode acontecer? Você vai chapar o marshmallow. Se você chapar o marshmallow, a forte tendência é você viver um mundo chapado, né? Nada pior do que você comer coisas chapadas, você vai se tornar um chapado. Ou seja, se você morder uma chapa de mármore, a chance de você quebrar os seus dentes e passar a vida toda tomando sopa é muito grande. Você pode pegar um copo de sopa e simplesmente queimar o seu braço com um copo de sopa e depois chegar lá num médico e dizer pra ele: nossa, queimei minha mão. Aí ele vai dizer: com que você queimou? Eu queimei com sopa. Aí o médico vai pensar: nossa, cara, eu queimei com sopa. A criatura tinha tudo pra tomar sopa de canudinho, ela foi tomar de vez e molhou a mão. Mas aí eu expliquei pra ele que eu não queimei com a xícara, eu queimei com um copo. Não era um copo normal, era um copo de plástico. Imagina você tomar uma sopa com um copo de plástico que não presta, aquele copo barato que você compra na China, que é feito com plástico de boneca velha, que tava no asilo de bonecas. É, existe asilo de bonecas, sim. As bonecas que falam vão pro asilo e as bonecas que não falam viram copos bons, não copos ruins. Salve aí, galera, estamos aqui firmes e fortes e firmes, esperando que uma boa chuva venha e molhe a nossa cidade. Que nada melhor do que molhar a nossa cidade sem gastar luz. Imagina quanto as nuvens são privilegiadas. As nuvens gastam água e não recebem conta de luz lá em cima. Nós trabalhamos de graça para as nuvens. Nós sujamos as roupas, lavamos as roupas, colocamos na máquina de lavar, colocamos na rua, a água evapora e a gente dá água de graça para as nuvens. Ou seja, se você falar que você não faz trabalho voluntário, você está errado, pois você faz trabalho voluntário para as nuvens. Você faz trabalho voluntário também para as plantas, porque você gasta água para mantê-las vivas. Ou seja, se uma árvore cair em cima de você, você pode processar a árvore por danos. Ou você pode processar o pica-pau por, como é que se chama? Omissão. Ele tá sabendo o que tá acontecendo lá dentro, ele tá sabendo que a árvore não está em condições e que logo ela vai cair e não avisa você. Ele poderia simplesmente ter uma aula com um papagaio para aprender a falar o português, ou seja lá qual a língua que você fala, para poder avisar você que a árvore tá brigando cair, mas não. O papagaio, o pica-pau e a árvore estão ali quietos e caem em cima de você. Você tem que processar a árvore quando esse tipo de coisa acontece. Você não pode ficar quieto. Você, o papagaio e o pica-pau, né, que estão aí nessa situação. Tá complicado, né, Marta? Muito complicado. Mais complicado ainda é você entrar num labirinto sozinho e se perder ali dentro. Passa dia, passa noite e você continua ali. Por isso que eu digo, se você vai construir um labirinto, você tem que colocar bebedouro ali dentro, você tem que colocar alguma forma de entretenimento, socorro, para caso a pessoa se perda dentro do labirinto, certo? Outra coisa, labirinto a céu aberto é muito perigoso. Que vai que você esteja num labirinto e de repente uma pomba passa e caga na sua cabeça ali dentro do labirinto. Você vai passar o labirinto inteiro fedendo a cocô de pomba. Por isso que eu digo, as pombas deveriam parar de comer pipoca. Porque pipoca é uma coisa que pode gerar sérios problemas intestinais e estomacais, deixar as pombas com gastrite, deixar as pombas dependentes do milho e fazer elas comerem mais milho do que cavalos. Todo mundo sabe, milho tem que ser feito por pessoas que fazem pamonha ou por pessoas que alimentam cavalos. Milho nada mais é do que um M&M's natural que os cavalos comem e que eu não gosto, porque eu não mastigo direito o milho e acabo vendo ele depois, sabe? Você vê milho nas suas fezes é como se você visse uma pessoa que você ensinou a descer do tobogã, chegar no final do tobogã e dizer pra você: muito obrigado, você me ensinou a descer no tobogã. Isso é muito triste, porque
porque é um ensinamento básico, é uma coisa instintiva. E a pessoa vem agradecer a você. É chato isso. Marta, conte uma história. Bom, vou contar uma história. Era uma vez um cara que queria voar, ele não sabia voar, ficou fechado em casa, treinando voo e voava, pulava em cima da cama, dava mortal, tentava voar. E daí ele percebeu que a vida é muito fácil quando você pula na cama, porque você pula na cama e a cama acaba arrebentando as penas de ganso que compõem o colchão. E aí você pega as penas de ganso, passa mel no seu corpo, põe as asas, como é que se chama? Põe as penas no seu corpo e você sai por aí voando. É muito legal quando esse tipo de coisa acontece, porque mostra que as penas podem ensinar você a voar. É uma pena se você não tem um colchão de pena. Mas enfim, voltando à história, o cara aprendeu a voar pulando na cama e utilizando os artifícios que tinham dentro da cama. E a partir daí ele começou a voar e ele descobriu que voar custa caro. Porque toda vez que você voa, as pombas, os pássaros e os aviões ficam com inveja de você. Aí você pensa, nossa, por que eu não fiquei na floresta, eu e o Chico Bento, caçando goiaba, caçando minhocas para poder colocar dentro da goiaba e fazerem as pessoas comerem mais carne? Sim, colocar minhocas dentro da goiaba é uma maneira de você introduzir carne na alimentação das pessoas sem que elas percebam. Aí você fala, nossa, a fruta que tem mais proteína é a goiaba. Sim, porque tem o bichinho da goiaba ali dentro e ele é proteína. Eu acho que é. Não sei. Não sei se o bichinho da goiaba é proteína, mas eu acho que o que ele compõe é proteína, né? Imagina se uma minhoca fosse uma compositora. Ela ia tocar flauta, mas as flautas não são coisas legais para as minhocas, porque são parecidas com elas. É como se você confundisse um violino com um violão. Ou confundir uma pessoa com corpo de violão com um violino. É difícil. Mas enfim, nosso jovem saiu por aí voando e daí ele acabou vendo que as asas do avião possuem pequenos seres que ficam ali para voar de graça. Ou seja, se você vê um bichinho da goiaba na Europa, provavelmente era de um avião agrícola que as minhocas subiram e se esconderam e foram para a China. É, exatamente. Minhocas de gelatina não são nada legais quando você come elas pensando que elas vieram do bichinho da goiaba, o que pode ser verdade. Foi assim que os chineses descobriram que as minhocas existem, porque elas saíram do Brasil com o aval do Chico Bento para poder chegar na China. Interessante, né? Mas Marta, fale mais daquele personagem que aprendeu a voar. Você não explicou direito? É verdade, eu não expliquei direito. Bom, ele nada mais era do que um engenheiro frustrado que queria ser um aeronáutico. Ele percebeu que ser aeronáutico era legal, mas ele não tinha dinheiro para pagar o curso. Aí ele aprendeu a voar sozinho em casa, colocando penas no seu corpo e saindo por aí voar. É fácil a vida. As pessoas que complicam. Nada mais complicado que você ter um labirinto em casa e você não utilizar ele. Utilizar apenas para armazenar objetos velhos que você poderia vender no Brick. Aí depois você reclama que é pobre. Na verdade, você é um acumulador que não está afim de vender suas coisas, não está afim de desapegar. Ou seja, se você não gosta de desapegar, você não é uma pessoa que gosta de tigres, porque tigres têm pegada. Leões também têm pegada, mas o leão é uma pegada mais cabeleireira, porque ele tem a pele bonita. Todo mundo sabe que os leões são campeões de ter colágeno no corpo, por isso que eles se mantêm jovens do início ao fim. É muito legal as leoas. Que as leoas, elas também se depilam, por isso que elas não têm aquela juba. Elas passam cera no corpo, fruto do excesso de cera dos leões, que tem excesso de colágeno, excesso de oleosidade no corpo. Nossa, onde eu cheguei, né, meu? Bom dia, jovens. Segunda vez no dia que eu falo bom dia. Nada melhor do que colocar um cordão no pescoço e fingir que é um cachecol. Eu adoro cachecóis, mas eu ainda prefiro cachecóis que são a base de poliéster, porque poliéster nada mais é do que um polígono que não seguiu o caminho da matemática. Porque você não precisa ser um polígono para seguir um caminho da matemática, você não precisa ser um Einstein para ter uma plantação de maçã, você não precisa ser um Galileu para ter uma galeria de artes. Galileu tinha uma galeria de artes? Não sei, ninguém sabe. Mas eu acho que as pessoas têm grandes segredos na vida
principalmente no subterrâneo. Se você é uma pessoa que quer construir uma cidade subterrânea, construa uma cidade subterrânea, mas coloque guardas, porque ali você pode encontrar grandes túneis de fugitivos da cadeia. Cadeia nada mais é do que uma casa em forma de aldeia, uma cadeia. Né? Você está cansado das casas convencionais, você não quer gastar com cimento, tijolo, você pega um pouco de palha e faz uma mansão. Só que aí você tem que cuidar porque o peso das pessoas que vão entrar ali vai ser limitado, porque é tudo chão de palha e se você pisar você pode afundar, você pode morrer, você pode cair, chegar no subsolo e estragar a cidade subterrânea, é muito perigoso. Né? E todo mundo sabe que quando os jovens moram na fazenda, há um grande risco dos jovens se afogarem no riacho, ou seja, é importante sempre você ter boias. Se você não tem boias, você tem que sacrificar certas coisas, porque na fazenda sempre tem trator e todo mundo sabe que as rodas dos tratores são excelentes boias. Então, se você tem filhos na fazenda, você vai ter que arcar com os custos disso. Você vai ter que deixar de utilizar os tratores, vai ter que voltar à moda antiga de agricultura e pegar os pneus para fazer boias, a não ser que você queira ver seus filhos afogados boiando na beira da praia, o que é perigoso. Marta, na fazenda tem praia? Depende, né? Muito difícil você ver uma fazenda na beira da praia, mas pode acontecer. Vai que os cavalos não queiram mais comer pasto e queiram comer areia e tem que se mudar pra praia, né? Então, é legal você ter uma fazenda na beira da praia, porque você pode utilizar a galera que trabalha com você na fazenda para ser salva-vidas, ou seja, você vai ter pessoas bem capacitadas, pessoas que conseguem cuidar de animais e também nadar os 7 mares e conhecer o Netuno, né? Porque todo mundo sabe que um agricultor nada mais é do que um Netuno da terra, né? Tem aquele o tridente, o garfão aquele, né? Então,